News. 4h48. O deputado Daniel Silveira driblou a restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal e usou as redes sociais para criticar o ministro Alexandre de Moraes. Pelo Instagram de sua mulher, Paula Silveira, o congressista chamou o magistrado de mentiroso da República e dos poderes. Silveira é candidato ao Senado nas eleições de outubro. Ele foi condenado pelo Supremo em 20 de abril a 8 anos e 9 meses de prisão e recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro do PL no dia seguinte. Mesmo com a anulação da pena, as restrições impostas pelo STF foram mantidas, entre elas a proibição de usar as redes sociais. No vídeo de pouco mais de 6 minutos, ele declarou usar o perfil da mulher por estar censurado. Segundo ele, Moraes é o mentiroso da República e dos poderes que desrespeita as leis e não respeita nada da Constituição. O congressista também falou que tem a lei ao seu lado para poder disputar as eleições em outubro. A Federação Rede PSOL entrou em 15 de agosto no TRE do Rio de Janeiro com o pedido de impugnação da candidatura de Silveira. As legendas argumentam que ele já estaria inelegível por ter sido condenado pelo STF. Silveira diz que recorrerá e sabe que vai vencer, porque tem que vencer o mal, segundo ele. A confusão no Brasil é tão grande, beira a loucura completa. Você veja, o cara é candidato. Então não deixa de ser candidato, mas se é candidato tem que usar as redes sociais para pedir voto, falar com os eleitores, ainda mais hoje em dia. E aí como é que vai ser a escola? Esse cara vai poder falar na rádio e na TV? Nos blocos de propaganda, que são concessões públicas, que estão ainda mais reguladas pelo governo? Então não deixe ser candidato, porque é maluquice isso. O cara é candidato, mas não pode falar com o eleitor? Ele na frente ele vai reclamar, eu não pude fazer campanha aqui, foi injusto comigo o processo porque eu não pude falar com os eleitores, não da maneira adequada. Então, você veja o tamanho da crise institucional, que ela beira a loucura. Então não deixem ele ser candidato, mas se é candidato tem que falar com os eleitores dele. E hoje as redes sociais são ferramentas muito importantes para os candidatos. Então a gente olha escola e chega a dar risada. Se não fosse tão trágico, né? Usando até aqui o clichê, se não fosse tão trágico era risível, né? Se cercar realmente vira hospício. Ele não pode usar rede social, mas ele pode usar dinheiro do fundo partidário, então? É dinheiro nosso, dinheiro público. Esse dinheiro não foi proibido e não foi bloqueado pelo STF, mas ele também não pode, na verdade ele pode, como o Mike disse, usar a propaganda eleitoral, que também é um dinheiro público empenhado nesse uso, né, de rádios, televisões. Aliás, tem custo isso, não é eleitoral, é gratuita para os partidos, mas ela tem custo que é pago pelo contribuinte. E é caro. Inclusive, claro. Não é barato, porque usa a rede de todas as emissoras de rádio e televisão do Brasil. Há trocas tributárias, há toda uma questão. Esse horário é pago pelo contribuinte. E aí vem mais um questionamento, né? Rede social não seria mais barato, ou pelo menos muito mais fácil de se fiscalizar nesse momento, já que é uma rede social dele, e aí ele é o responsável por aquilo que se posta ali. Realmente, de fato, o que a gente vive hoje é a insegurança do que pode e do que não pode, porque o que vale para aquele não vale para esse, e aí fica essa loucura toda. Depois aí vem o STF querer cobrar isso, um pouco mais de responsabilidade desse, um pouco mais de responsabilidade daquele, mas no frigir dos ovos mesmo, que ele está fazendo é uma baita de uma confusão, porque cada ministro tem uma ideia e essas decisões monocráticas acabam se tornando esse problemão aí. É isso, e em tese ele recebeu indulto, gostem ou não da decisão do presidente, ele recebeu indulto e continua bloqueado, e aí continuam cobrando a multa, e cobraram a multa da mulher também, sendo que a Constituição é clara, né? A pena não pode passar da pessoa do apenado, os familiares não podem pagar nunca por uma pena do apenado, mas enfim, o Brasil está uma confusão completa. Essa é só mais uma amostra desta esquizofrenia que nós vivemos na política nacional. Eu tô ansioso demais, ou o Moraes, há 6 dias no comando do TSE, ainda tá caladinho demais? Tá caladinho, mas ele vai falar, ele até pelo perfil. O jeito da madeira não muda, escola. Então daqui a pouco a gente vai ouvir falar dele. E esse caso é maluco mesmo, que daí pensa, se o Daniel Silveira se eleger, e ele tem boas chances, porque ele é alguém que reúne ali a atenção em torno dele, tem um público fiel, né? Ele tem chance de se eleger. Como é que vai ser? Aí ele não pode usar rede social porque tá bloqueado, mas ele vai ganhar posse. Eu tô curioso para saber como é que a situação vai terminar. Eles criaram essa confusão toda e agora a minha impressão é que não sabem direito como resolver. Agora,
4h53. Falando